Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um exercício super simples para quem está iniciando na aquarela. Eu vou mostrar para vocês como dissolver manchas usando diferentes pincéis e quantidades de água. Vamos lá? Então vamos começar ao vídeo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o momento de pintar aquarela é um momento que tem que ser bastante relaxante, então coloquem uma música e vamos pintar junto comigo. Então, eu vou pegar essa paletinha aqui que eu tô usando também pra gravar outros vídeos, então vou aproveitar que eu tô usando essas cores de roxo e eu vou mostrar pra vocês primeiro alguns tipos de pincelada que a gente pode fazer na nossa pintura e depois como dissolver cada tipo. Então, eu molhei aqui meu pincel normalmente, não sequei ele e vou reativar essas tintas que estão aqui nesse pratinho. Então, vocês podem ver aqui que eu tô molhando meu pincel e reativando essas tintas que estão aqui nesse potinho. Gente do céu, vocês ouviram essa trovoada? Meu Deus! Bom, então meu pincel tá cheio de tinta e eu vou fazer algumas pinceladas para mostrar para vocês exatamente como a gente deve fazer a pincelada com o pincel deitado para conseguir um resultado ainda melhor e mais dissolvido na aquarela. Então, vocês podem ver que o meu pincel, ele vai fazer essa pincelada assim. Isso vai fazer com que acumule mais tinta nessa parte daqui, que foi onde eu estava com a pontinha do pincel. Então, agora a gente vai dissolver manchas como essa. Então, eu escrevi aqui pra gente se organizar melhor na nossa folha os 3 tipos de dissolução que eu vou mostrar pra vocês. A primeira delas vai ser usando pincel grande e mais água. Então, eu vou fazer uma pincelada exatamente como essa que eu mostrei pra vocês. E eu vou fazer aqui, no lado aqui do meu pincel grande, que vai ser onde eu vou dissolver com um pincel maior e mais água. Essa pincelada é boa pra gente fazer profundidade na aquarela, quando a gente tá fazendo algum cilindro, alguma coisa assim. Por exemplo, eu uso bastante para fazer uma perna ou coisas assim, eu sempre uso o pincel deitado. Então, enquanto a tinta ainda estiver seca, a gente vai limpar o nosso pincel, tirar um pouquinho da umidade dele. Mas com ele ainda bem molhado, a gente vai encostar aqui nessa mancha de tinta e fazer com que ela se espalhe pelo resto dessa pintura. Então, a gente tá dissolvendo essa mancha. E isso é bem importante, é quase como se fosse o degradê, que eu já ensinei aqui no canal também pra vocês. Então, é quase como se fosse um degradê dessa mancha pro branco. E quando a gente usa bastante água, a gente vai acabar tendo esse resultado de uma mancha que se espalha mais. Como vocês sabem, a aquarela, quando entra em contato com a água, ela se espalha. Então, é por isso que a gente teve esse efeito aqui, de degradê. Quando a gente usar o pincel grande com menos água, vocês vão ver exatamente o que vai acontecer. Então, eu vou pegar aqui novamente a tinta. E eu vou pegar uma boa quantidade de tinta. Tive que pegar mais tinta aqui pra mostrar pra vocês como vai funcionar, porque a gente vai usar bastante tinta de novo nessa segunda pincelada. Então, eu vou pegar aqui a tinta numa textura tipo leite. Eu já falei pra vocês várias vezes das consistências da aquarela, então vou deixar o vídeo linkado aí também. E vou fazer novamente uma pincelada deitada, daquele mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês, e outra aqui ao lado pra mostrar como vai funcionar pra gente dissolver essa mancha aqui. Então, viram que eu fiz as duas pinceladas da mesma forma. Vou limpar meu pincel e agora eu vou tirar a umidade dele aqui num papel, que eu sempre tenho ao lado um papel pra pintar. E vou começar a fazer movimentos leves nessa bordinha aqui. Vocês veem que a quantidade de água interfere diretamente no quanto que essa mancha vai diluir, certo? Então, tenham isso em mente. Sempre quanto mais água vocês colocarem, mais a tinta vai diluir. Como, por exemplo, aqui eu tinha muita água, dessa vez eu tinha menos água. E isso vai se intensificar ainda mais quando a gente usar um pincel pequeno. Então, para deixar essa folha bem bonita, eu já vi que eu usei tons um pouquinho diferentes, eu vou pegar um tom de rosa para pintar com o pincel pequeno. Então, aqui eu misturei uma tonalidade de rosa, simplesmente para a nossa folha ficar bonita, com esse degradê de tons. E eu vou fazer novamente a mesma pincelada que eu fiz antes com vocês. Então, com o pincel assim um pouquinho deitado. E esse tipo de pincelada a gente pode usar com qualquer tipo de pincel, o importante mesmo é conhecer os nossos pincéis.
Tem pincéis que fazem uma mancha mais dissolvida, tem pincéis que, como esse, deixam mais marcados. Normalmente os de cerda sintética, como esse que eu tô usando, que é da Da Vinci Casanel, ele deixa uma mancha mais marcada. E os pincéis de cerdas naturais, como esse que eu vou usar agora para dissolver, eles nos dão manchas mais dissolvidas. Então agora, com um pincel pequeno, eu vou mergulhar meu pincel na água e dar uma leve secada. Vocês sabem que a quantidade de água vai interferir bastante no tanto que a nossa tinta vai se espalhar. E aí eu vou dissolver essa mancha exatamente assim como eu tô fazendo. Então, espalhando um pouquinho o pincel. As pessoas que me assistem que fazem maquiagem sabem exatamente do que eu tô falando. É como se eu estivesse esfumando essa tinta. E a gente vai ter esse tipo de resultado. Então, um resultado bem mais suave ao redor da nossa mancha. Esse foi o vídeo. Espero muito ter ajudado vocês com essa dica de como dissolver as manchas na aquarela. Foi um vídeo bem rapidinho. A ideia mesmo era mostrar pra vocês que esse tipo de mancha dissolvida é bem importante na hora que a gente vai fazer nossas pinturas, principalmente na hora de dar volume para as nossas pinturas. E eu espero ver vocês no próximo vídeo pra gente colocar essa técnica em prática, tá bom? Um beijo e até lá!